Instituto UniFSERC e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em prol da enfermagem, da ciência como um todo. Fico muito feliz de estar participando aqui desse momento, né? Agradeço a todos que se inscreveram, que estão aí presentes para assistir. É uma pena que nesse momento remoto a gente não consegue ver vocês, a gente não consegue ter o contato direto, mas temos aí a possibilidade, por conta dessa tecnologia, de estar alcançando um número maior de pessoas, de conseguir estar fazendo um evento internacional, né? Então, temos pessoas aí de outros países podendo participar, podendo fazer essa troca de saber, essa construção coletiva do saber, que é fundamental. O que a gente já planejava alguns anos atrás, isso pôde ser possível de maneira muito mais rápida por conta da pandemia. Então, vamos dizer que a pandemia não trouxe só prejuízos para a gente, problemas para a gente, mas trouxe possibilidades, né? Ela mostrou para a gente um caminho muito mais rápido da gente alcançar um número maior de pessoas, um número maior de possibilidades de aprendizado, de estudos, vindo através da tecnologia. Bom, então, o Luiz me convidou para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a importância da iniciação científica na graduação em enfermagem. E aí eu fiquei me perguntando, eu não preparei slide, nada para a gente ter uma conversa, né? Um diálogo, pena que acaba muitas das vezes sendo unilateral, mas eu não sei se tem aí a possibilidade de vocês enviarem mensagem no chat, mas para que vocês possam, de fato, participar, tentar interagir de alguma maneira, se houver. Bom, eu acho que, assim, quando a gente pensa na iniciação científica na graduação, a gente precisa se perguntar alguma coisa que vem antes, né? Sobre os desafios que a gente enfrenta já desde o momento da escolha de estar em uma universidade. Acho que o grande desafio, o primeiro grande desafio, acaba sendo a escolha. Hoje as pessoas entram na universidade muito jovem também, né? Na verdade, na enfermagem a gente tem dois grandes grupos, um grupo de adultos jovens, né? Pessoas muitas das vezes que já trabalham na área da enfermagem ou na área da saúde, e que precisam aí, para alcançar novos postos de trabalho, para cumprir a sua meta acadêmica, de vir para a universidade para ter o título, então, de enfermeiro. Mas a gente também tem um despertar aí de muitos jovens que saem, muitas das vezes, do ensino médio e vão para a faculdade. E aí o primeiro grande desafio, né, na graduação acaba sendo isso. Será que ele quer realmente fazer enfermagem? Por que ele foi fazer enfermagem? Existe uma pressão da sociedade que precisa fazer com que o jovem já saia do ensino médio decidido o que quer fazer para o resto da vida, e ele está só no começo, né? Está em processo de formação. Na verdade, todos nós estamos em processo de formação sempre. Não é algo que a gente possa achar assim, acabei, já estou formado, já estou concluído, né? A gente conclui etapas da nossa vida acadêmica. E durante esse processo de ingresso na universidade, a primeira dúvida aí é se realmente é aquele curso que a gente quer fazer, se é a universidade correta, se a gente está no processo, no caminho correto. Existe aí um segundo passo, que é um encantamento, né? Então, quando a gente se descobre fazendo aquilo que a gente gosta, do que a gente pretende, do que a gente escolheu, as disciplinas trazem aí um encantamento, o professor consegue resgatar e ativar, né, propósitos na nossa vida. E, ao contrário, também acontece, existem alguns desapontamentos, né? Alguns momentos que a gente vai se perguntar, nossa, mas será que era realmente isso que eu queria? Né? Alguns professores podem fomentar esse desejo, quanto outros, de repente, por conta da característica, da disciplina, do conteúdo mais denso, nos faz questionar se realmente é aquilo tudo. E aí eu vejo a pesquisa, né, e entrando então no começo da faculdade já a possibilidade de uma iniciação científica, como uma possibilidade até de você conhecer um pouco mais daquilo que você escolheu para o seu futuro, não é? Então, iniciação científica é o início da sua vida científica, é o início da ciência, mais especificamente, né? Em algumas instituições de ensino, a gente tem a possibilidade de trabalhar a iniciação científica desde o colégio, né? De uma forma mais sutil. A gente tem alguns trabalhos no colégio, lá desde o ensino fundamental, ensino médio, que são pesquisas, mas às vezes essas pesquisas elas não
nos ensinam a pesquisar da maneira quando a gente chega na faculdade vão nos orientar. Eu me lembro que quando eu estava na escola, às vezes fazia um resumo, o resumo era quase um recorte de trechos do texto que a gente sublinhava achando que era mais importante, depois organizava para entregar. E quando a gente chega na faculdade, fala para a gente, você tem que escrever com as suas palavras, tem que usar normas da BNT, você não pode escrever do outro, porque senão é plágio. Você olha assim e fala, ninguém nunca me ensinou isso, não é? E tem escolas que já conseguem fomentar isso com projetos de despertar para a ciência, com uma pesquisa, com a possibilidade de construir novos caminhos. Então, quando isso acontece lá desde o colégio, o aluno ele pode chegar para a gente com um olhar diferenciado. Mas, como eu falei, muitos dos nossos alunos, né, dos alunos que estudam enfermagem, já estudaram há muito tempo, já ingressaram na profissão enquanto técnicos de enfermagem ou em outras áreas, e estão retomando os estudos depois de muito tempo. E aí, como que essa pessoa vai conseguir olhar para a pesquisa e ter esse encantamento e ter essa vontade de pesquisar se ela, de repente, nunca nem fez isso, cientificamente falando? Então, quando a gente pensa em pesquisa, não necessariamente a gente vai pensar na pesquisa ciência, com esses métodos, com esses caminhos, porque a pesquisa já faz parte da nossa vida de alguma maneira. Desde quando a gente decide comprar um produto, e aí a gente vai pesquisar preços, desde quando a gente decide fazer um curso, e eu vou escolher qual instituição, qual curso, onde que eu posso trabalhar, isso já começa com uma pesquisa, mas ele não tem aí trazendo a ciência. E aí, contando um pouquinho de mim, eu trabalhei com pesquisa, e aí justamente esse despertar aí a pesquisa não científica nesse mecanismo, né, do que a gente trabalha na universidade, mas com pesquisas que geram resultados para uma vida. Então, eu trabalhei, antes de entrar na universidade, eu trabalhava com pesquisas de mercado, pesquisas de opinião, não é mercado de preços lá não, mas pesquisas de opinião, por exemplo, para o lançamento do Trident, daquele chiclete, né, que a gente gosta de mascar. Como ele tem um formato diferente, ele é fininho, né, achatadinho, ele era diferente do Babalu, por exemplo, de um chiclete que tinha recheio, de um chiclete que tinha mais massa para ser mastigada. Então, precisou testar com o consumidor, com pessoas, para que ele pudesse mastigar e dizer para a gente as sensações que ele sentia ao mastigar. Então, lá estávamos nós, a equipe de pesquisadores, convidávamos as pessoas para fazer a pesquisa. Eles eram convidados a mascar o chiclete na nossa frente, então eles tomavam água para poder limpar a boca, mascavam, comiam um pedaço de maçã para poder tirar qualquer sabor que tivesse na boca, e aí ele mascava lá o chiclete durante um tempo, tinha um cronômetro para a gente poder registrar, até poder saber o quanto que aquele chiclete se permanecia na mesma estrutura, e ele tinha que trazer detalhes do que ele estava sentindo. Então, era um trabalho bem interessante, sabe? Eu adorava fazer essas pesquisas. O lançamento do suco ADES de soja, por exemplo, quando ele entrou no mercado, começou o consumo de produtos de soja, de suco de soja, o ADES fez a pesquisa e a gente foi para a rua para dar o suco, para falar da imagem sobre o suco. Você gosta de suco de soja? E as pessoas falam, eu nunca tomei suco de soja, mas você já tomou ADES? E aí mostrava, acho que eu já vi. E aí experimentava. O lançamento do cigarro, e aí eu detestei porque eu não fumo e detesto fumaça de cigarro. O lançamento do novo Calton. Mas esse tipo de pesquisa também tem uma ciência, também tem um objetivo. Então, quando eu ia determinar, né, junto com a equipe, a gente precisava encontrar o tamanho da amostra, quantas pessoas seria suficiente para comprovar que aquilo estava sendo positivo para o mercado, para ser vendido com aquela propaganda, com aquele produto. Então, em mim, foi algo que começou antes da universidade, o olhar para a pesquisa, mas eu ainda não tinha na minha cabeça, lá muito jovem, olhando para isso, eu não percebia isso como ciência, como científico da mesma maneira. Eu via como uma atividade necessária para a produção e lançamento de produtos novos na área do marketing, da indústria, da área comercial. E quando eu cheguei na universidade, e aí eu já sabia que eu queria fazer enfermagem, eu fiz o ensino médio técnico,
né? Ainda não tive dificuldade de escolha. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu tive esse primeiro momento de encantamento com os professores, com as disciplinas, com o ambiente acadêmico, com o laboratório. Eu fico imaginando, assim, que eu devia ser aqueles desenhos animados, né? Que vivia, assim, olhando. Eu me fascinei por tudo. E eu fui aluna da Universidade Estácio de Sá, onde hoje eu sou docente. Eu fui aluna da primeira turma de enfermagem de lá. Então, eu participei de todos os processos desde o início. Tudo que foi ofertado, né, tudo que foi pensado, planejado, eu participei, eu tive essa oportunidade. Então, quando eu estava lá no desenvolvimento das atividades, e eu sempre muito curiosa, né, eu trazia em mim essa inquietude de, mas por que isso é feito assim? Mas para que eu vou fazer assim? Mas será que todo mundo gosta? Eu começava a me perguntar. E uma das propostas institucionais, né, de toda a universidade, de toda a instituição de ensino superior, na verdade, três, né, três pilares que a gente chama, são o tripé institucional, a universidade, as instituições de ensino, elas precisam oferecer ensino, mas elas também precisam oferecer pesquisa e precisam oferecer extensão, né? Então, o ensino, que é o produto que ela está oferecendo realmente para o processo de formação, mas a formação em si ela não se encerra ali com o conteúdo programático, com a avaliação, a disciplina somente, né? Existe um construto muito maior que vem, então, desse tripé, que é a pesquisa, que precisa ser estimulado e produzido a partir de cada um, e que deve nascer nesse meio acadêmico, não só pelo que está sendo falado dentro das salas de aulas, dentro dos espaços acadêmicos, mas daquilo que nasce da nossa própria vivência, daquilo que nos incomoda, do que nos inquieta, que faz com que a gente busque algo. E o terceiro, então, para completar esse tripé, apesar de não ser a temática de agora, mas o tripé, pensando aqui, que é a extensão. O que é a extensão? Extensão são as atividades que envolvem a comunidade, normalmente a comunidade do entorno da instituição, porque um dos compromissos da universidade é que a gente devolva aquilo que a gente está construindo. Então, se dentro da universidade eu estou formando enfermeiros, eu preciso devolver para a minha sociedade aquilo que eu estou formando, que é o cuidado. Então, desde uma simples atividade educativa, que a priori seria algo que não precisaria de uma estrutura, né? Vou lá, vou fazer uma palestra, fazer um grupo de debates, uma roda de conversa no Outubro Rosa sobre o autoexame das mamas, né? O que pareceria ser simples, porque é para o aluno, é para a instituição, para aquela comunidade pode ser o diferencial para a mudança de vida. Então, esse é só um primeiro passo de um processo que a universidade precisa devolver para a comunidade. E assim também é a pesquisa, porque a pesquisa não deve ficar dentro desse muro, não serve só para ter pesquisa e resultado. Ai, que legal. Vou publicar. Publica lá na revista, publica num congresso, né, nos anais. Ele também serve para isso, e precisa ser divulgado aquilo que a gente pesquisa, mas ele não pode parar ali, ele tem que ser posto em prática, ele tem que ser levado para outros espaços, e a comunidade também é um espaço de receber isso. Então, desde esse começo da universidade, nessa minha inquietude, a gente começa a trazer algumas situações, problemas, trazer algumas possibilidades, e eu tive a sorte de ter professores que me mostraram que o caminho poderia ser a pesquisa. Então, de início, um trabalho de revisão bibliográfica, porque a gente não parte do nada, a gente parte da nossa inquietude, a gente parte do que a gente pensa, mas eu preciso de uma base científica. E aí, aprender a fazer uma revisão bibliográfica, né, fazer uma pesquisa bibliográfica, é um primeiro passo. E para alguns pode dizer, mas eu queria a pesquisa que eu fosse lá entrevistar alguém, pesquisa de campo. Mas a gente precisa de um início. E a iniciação científica, muitas das vezes, se dá com o próprio consumo da pesquisa. A gente precisa aprender a ler um artigo científico. A gente precisa aprender como que se organiza tudo isso. Então, não é fácil, não é? É um caminho bem difícil, na verdade, porque a gente vem acostumado com uma outra forma de leitura e de escrita. Então, ler e escrever não é fácil, apesar da gente chegar numa universidade, né? Eu tenho um ensino médio completo, eu sou formado no 2º grau, como a gente dizia. Ele não dá para a gente ainda uma substância, né? Ele não traz para a gente um construto positivo para que a gente esteja pronto para seguir.
Então, é um trabalho árduo de leitura, de acompanhamento, de aprender a fazer uma interpretação de texto, né, correta, de buscar fontes, de entender a forma de escrita através de normas específicas da BNT. Gente, e o quanto antes isso acontece na vida de um aluno, isso é fundamental, porque todos os trabalhos que o professor solicita durante a graduação, eles já vão preparando a gente para um futuro. Para lá, para o finalzinho da faculdade, por exemplo, que a gente tiver que escrever um trabalho de conclusão de curso. Mas esse é só um final, um produto final, né? E o interessante é todo o processo, é todo o caminho. Porque para eu decidir o que eu vou escrever no trabalho final, ou até mesmo para eu decidir o que eu vou fazer depois da faculdade, eu preciso ir experimentando. E essa experimentação, essa experiência que a gente pode ter, ela, se vier com a pesquisa, com essa iniciação científica, ela vai ter um peso muito menor no termo de ser pesaroso, ser cansativo, de ser, né, difícil de ser carregado. Não que a conquista não vai ser grande, mas se você entende isso e vai seguindo o caminho, isso fica muito mais fácil. Então, os processos de iniciação científica, eles começam assim. Muitas das vezes, o aluno desperta o professor para fazer uma pesquisa sobre aquilo, já que o aluno ainda não tem a capacidade de fazer uma pesquisa sozinho, né? Não é que ele não tenha capacidade, mas ele não tem autonomia institucional, ele precisa de um orientador, ele precisa de alguém já formado que possa orientá-lo. Orientá-lo porque escrever sozinho também nunca é bom. É bom a gente ter aí o contraponto, ter outras pessoas que façam aí essa leitura, né, essa dialética que vai trazer um outro pensamento. E aí a gente começa a construir. E aí eu me recordo, trazendo aí a minha experiência mais uma vez, que durante o processo de formação lá na universidade, as pesquisas se iniciaram durante a graduação, e aí onde eu tive o primeiro grande momento de iniciação científica, de me inscrever em um projeto de iniciação científica e participar desse processo com mais afinco. Como eu falei, eu era da primeira turma, então as coisas estavam muito embrionárias, estavam começando, e eu, nessa minha inquietude, eu procurava todas as atividades que houvessem em todos os locais possíveis para participar. Tinha uma universidade próxima, que é a Universidade Federal Fluminense, eu estudava em Niterói, para quem conhece, e a Universidade Federal Fluminense fica em Niterói, então era bem próximo lá do campus onde eu estudava. A gente acabava tendo algumas atividades em parceria, alguns grupos de pesquisa, algumas atividades em conjunto, e aí abriu um edital de pesquisa lá na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, que é a Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. E esse projeto de pesquisa me chamou muita atenção porque era dentro de um núcleo de estudos que estudava a etnia negra. E aí eu encontrei a minha identidade, né, enquanto negra, enquanto enfermeira, né, em um processo de formação, e eu achei muito interessante, falei, eu vou estudar isso. E aí comecei a me aproximar, houve esse edital de processo seletivo externo, então não era somente para alunos da Faculdade de Enfermagem da UF, era possível ter profissionais, alunos de outras instituições e de outros cursos que pudessem estudar, na verdade, a possibilidade de racismo institucional, a questão da hipertensão no negro. E aí o grupo, né, ampliando as possibilidades, trouxe outros profissionais para participar da pesquisa. E aí nós fomos a campo, que era a minha loucura de voltar, até pelo trabalho que eu desenvolvi antes, né, com pesquisa de campo. Eu tinha muita vontade de voltar logo para esse momento. E eu consegui, então, através desse projeto, iniciar a pesquisa. Então, todo o processo de pesquisa também começa lá no engatinhar. A leitura de artigo científico, a leitura de manuais, a leitura de material que vai nos dar base para entender aquilo que está sendo pesquisado, né? E quando eu entrei nesse projeto, foi diferente do que eu estava participando da faculdade, porque ali na faculdade a gente construía o projeto a partir das inquietações, do problema vivenciado na comunidade, que a gente construía a pergunta, né, a hipótese, a gente construía junto à questão problema,
e construía o questionário, construía junto com o professor que a gente estava fazendo. Quando eu saí daquele mundo somente do campus universitário onde eu estudava, só um instante. E eu encontrei uma pesquisa que já estava em uma outra fase de andamento e que a gente participou também da coleta de dados e da análise desses dados. Isso trouxe para mim um despertar, uma vontade de voltar a campo, de pesquisar dessa maneira, de conhecer a vida das pessoas, de perceber que a minha informação poderia fazer o diferencial na vida daquelas pessoas, e que foi, então, só um primeiro passo, não é? Para aquele momento. E isso trouxe muitas possibilidades para o meu futuro, né? A entrevista, a forma de análise, a liberação daqueles resultados, todo um caminho, isso fez com que eu percebesse que a enfermagem, no meu caso, não era limitada somente à assistência. Eu entrei na universidade com um pensamento de que era enfermeira assistencial, né? De que eu queria estar lá na emergência, adorava primeiros socorros, eu adorava me imaginar lá naquelas situações, e logo em seguida eu percebi que eu não era aquilo que eu queria. E aí eu vi agora um comentário de uma colega que eu não consegui ler o nome, desculpe, falando que as universidades particulares não estimulam. Eu vim de uma universidade particular, como eu falei, eu fui aluna da Universidade Estácio de Sá, da primeira turma de enfermagem da Universidade Estácio de Sá, mas as universidades, elas têm essa possibilidade, elas têm como fazer, mas muitas das vezes eu preciso que um professor, a universidade estimula, tem bolsas, tem possibilidade, muitas vezes eu preciso que o professor, que normalmente o professor que está numa universidade privada, ele não é só professor ali, ele é professor em várias instituições, ou com uma carga horária grande nessa instituição, ou ele, além de ser professor, ele também é enfermeiro assistencial. Então, eu preciso ter um professor para poder fazer isso. Por isso que eu falei lá no começo, a importância do professor de dar esse despertar. E eu consegui encontrar professores que me mostraram esse caminho, né? Tanto na minha universidade quanto em outras, como eu falei, eu não me aguentei dentro dos espaços universitários, nos muros da minha universidade, e busquei outras instituições, que isso também é possível. E aí comecei a participar de grupos de pesquisa em outras instituições, porque eu comecei a perceber, gente, que a minha realidade não seria assistência direta. No quarto período da universidade, abriu inscrição para monitoria. E aí eu fui ser monitora de fundamentos do cuidar, de sistematização do cuidar, né? A parte lá de laboratório, a parte clínica, e que eu amo. Sou apaixonada por essa parte. Mas o que mais me apaixonou e o que mais me despertou foi porque eu precisei estudar muito para conseguir sanar as dúvidas dos meus colegas. E aí, analisando a forma como eu conduzia a minha vida acadêmica, como que eu estudava, eu tinha pouco tempo, porque eu trabalhava no horário da noite, eu não trabalhava na enfermagem, eu trabalhava, como eu falei, em atividades administrativas, então eu estudava à tarde, eu trabalhava amanhã em algumas atividades, parava à tarde, estudava, e à noite eu voltava para o trabalho. E trabalhava sábado para compensar a carga horária. E quando começou a época dos estágios, aí que eu tive que reorganizar tudo, porque precisei, inclusive, sair do trabalho, porque o estágio é uma carga horária muito grande. Na minha época, era permitido o estágio o dia inteiro, então eu tinha 2 dias inteiros de estágio, mais uma manhã e mais uma tarde, né, em dias intercalados. Então, eram 4 dias de estágio, mas 2 dias eram inteiros, então eu não conseguia mais trabalhar na mesma organização. E aí eu precisei fazer fiéis, fazer outra forma de construção ali de pagamento da minha faculdade, porque não dava mais conta. Mas ao longo desse processo, eu tentei fazer tudo o que me era possível dentro das minhas cargas horárias para participar, tanto de projeto de pesquisa quanto de extensão. E a monitoria foi algo que veio dentro da minha instituição como uma possibilidade. Só que, percebam, gente, o colégio investe bastante em projeto de pesquisa e extensão. Que bom, Thiago. Eu também tive essa vivência e, assim, muitas das coisas, elas partiram de mim e dos meus colegas. Quando a gente identificava uma problemática, um pensamento, uma vontade,
éramos nós que levávamos até o professor, vamos pesquisar isso, vamos fazer um projeto de extensão, olha, tem uma comunidade aqui perto que está precisando disso, vamos levar, vamos fazer um projeto de extensão, que, na verdade, esses nomes a gente não sabia na época como era, né? Depois é que a gente foi aprendendo qual que era o nome adequado para cada coisa. E a partir desse movimento, tanto de pesquisar para descoberta, quanto de agir, de pôr em prática aquilo que a gente tinha pesquisado, ir lá e fazer na comunidade, no hospital, ou de escrever, né, para que aquela experiência pudesse ser trocada com outras pessoas, isso fomentou em mim e também lá na monitoria, né, de estar pesquisando, de estar à vontade de ser docente. Então, desde o começo da faculdade, lá do 4º período, eu me descobri sendo docente, né, ainda em processo de formação, e eu percebi que a melhor maneira, como eu tinha pouco tempo, porque eu trabalhava muito, né, e eu participava de festas, fazia parte de marketing, e trabalhava com outras coisas, trabalhei com telemarketing, com pesquisa, como eu falei, pesquisa de opinião, trabalhei com um monte de outras coisas, né, eu tinha pouco tempo para poder aproveitar. Então, o momento que eu estava em sala de aula era o momento de absorver tudo e anotar. Porque eu tenho uma memória fotográfica, eu preciso desenhar, eu preciso rabiscar, marcar com caneta colorida aquilo que eu achei mais importante, eu faço um mapa mental daquilo que eu estou estudando, e eu não tinha muito tempo de depois estudar, nem tinha livro, gente, porque eu, apesar de ter sido aluna de universidade particular, eu não tinha dinheiro para a faculdade, eu ganhei uma bolsa de 64%, porque o meu padrasto, ele era da Marinha, e eu consegui, enquanto dependente, um desconto, uma bolsa de estudos, então eu pagava ali os outros 36%, então o valor era bem pequeno. Eu lembro que a primeira mensalidade custou R$181, e eu ainda era dividido entre o que eu pagava e o que o meu pai pagava, para a gente conseguir levar à faculdade. Mas na época era caro, né? Porque a compensação financeira, né, era um outro momento. Mas eu não tinha dinheiro para livros, e eu não tinha a possibilidade que vocês têm hoje de ter acesso à informação na palma da mão. Não existia celular, não existia, eu não sou velha não, tá? Não existia tecnologia. Na faculdade tinha internet. Na minha casa não tinha internet, eu não tinha computador, até porque a internet era muito caro, porque a gente precisava ter primeiro uma linha telefônica que era cara. E aí, quando veio a primeira internet, era aquela internet de escada que a gente só podia usar no final de semana e de madrugada, porque era muito caro, era por pulso, por minuto, né? E mesmo assim era uma conexão muito ruim. Os artigos científicos, a gente tinha acesso na universidade, senão a gente tinha que fazer, era assinatura de revistas para poder chegar aquele artigo na nossa mão. Então, pesquisar era muito difícil. A gente fazia muito pesquisa nas bibliotecas. A pesquisa de revisão bibliográfica era no livro, ali na biblioteca. Não existia máquina fotográfica para a gente tirar foto, para a gente escanear, esses processos todos que você vai lá e copia muito facilmente, que você não precisa nem escrever tudo, você consegue copiar tudo e joga no arquivo de Word. Não existia nada disso. Era olhar, ler, escrever. Para entrar na biblioteca não podia entrar nem com caneta, era só lápis para não rabiscar os livros. Então, foi muito aprendizado, foi um processo de construção. E aí eu nunca consegui estudar sem livros, né? E eu ia para a faculdade, então, para estudar na biblioteca, porque era o único espaço que eu conseguia ter acesso às informações, além dos professores. Eu não tinha esses acessos, eu não tinha os livros para mim. Então, eu fazia os meus resumos, fazia os meus materiais, e eu tinha o hábito de estudar com os meus alunos, com os meus colegas. Então, o que eu fazia? E aí, dentro de vocês forem estudar sobre as pirâmides, sobre os processos de aprendizagem, existe uma pirâmide que fala o quanto você absorve ouvindo, quanto você consegue apreender vendo, assistindo, escrevendo, e quando você ensina. Então, o processo de absorção, de apreensão de conteúdo, quando você ensina para alguém, é que você já aprendeu, isso dá em 90 e tantos % de aprendizagem. Então, essa foi a forma que eu identifiquei que para mim era melhor. Então, eu assistia a aula, fazia as minhas anotações, lia conteúdo de livros, fazia as minhas anotações e depois eu fazia os grupos de estudos. Eu dava aula para os meus colegas. Grupos de estudos mesmo, não era nada que fosse me remunerar, não dava aula. E aí, quando eu fui ser monitora, isso me desafiou porque eu precisei
estudar cada vez mais para sanar essas dúvidas. E aí a pesquisa volta para a minha vida, porque, junto com o processo de monitoria, o professor precisa fomentar em você a pesquisa, você tem um relatório para escrever. Então, a cada pontinho da minha formação foi sendo construído com a monitoria, com a iniciação científica interna e externa, com o projeto de extensão, com tudo aquilo que a universidade pôde me oferecer. E aí, quando eu saí da universidade, gente, eu já saí certa do que eu queria. Eu queria ser docente universitária. E aí, no último ano de faculdade, eu ainda consegui professores que me ajudaram a escrever o meu projeto para o mestrado, e eu tentei a prova do mestrado no último ano da faculdade. Junto com o TCC, aquela confusão, eu consegui tentar. Não consegui ser aprovada. Que bom, porque eu não estava preparada emocionalmente, academicamente, para enfrentar um mestrado. Mas eu tentei, e aquilo me despertou um mundo. Tudo começado pelo processo de iniciação científica, desde o começo, onde eu pude me despertar a possibilidade. E daí em diante eu não parei mais. Eu fui ser professora de curso técnico, eu fui fazer as especializações, eu voltei, fui ser convidada, né? E depois eu voltei para a universidade como docente. E aí foi muito interessante, porque alguns colegas que tinham trancado a faculdade ou que tinham perdido disciplinas, eu ainda consegui encontrar com eles na posição de professor e eles de aluno. Ainda existia aí um conflito, né, com eles, mas tudo foi construído a partir do que os professores conseguiram fomentar em mim, conseguiram me estimular, e daquilo que eu mesma me despertei para o caminho que eu queria trilhar, né? De me sentar sempre à sombra de uma árvore que pudesse me dar frutos. Então, sempre estar pertinho dos professores, estimulando, professor, vamos fazer uma pesquisa, eu estou pensando aqui nisso aqui. E aí, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto tipo Doutores da Alegria, de brincar com as crianças no hospital e tudo mais. Eram os amigos da Estácio. E aí, dessa brincadeira, né, que era para a gente ir para a unidade de saúde, que era para a gente brincar com criança carente, que era para a gente fazer, que começa com um projeto de extensão, a gente trouxe para pesquisa. E a gente foi premiado como primeiro lugar em um congresso com a importância do trabalho lúdico com as crianças em processo de internação hospitalar. Então vamos escrever sobre, sei lá, o que era permitido escrever, a gente começou a escrever. E quando eu falo a gente, não era só eu, né? Era eu e o grupo de alunos. Então, assim, Kathleen só teve contato com o orientador do TCC. Mas a gente não precisa esperar o TCC. E é justamente isso que eu estou tentando trazer para vocês, gente. Eu também só tive a pesquisa em si pela universidade, obrigatória, com o TCC. Mas tudo aquilo que teve no caminho me estimulou a pedir e a buscar mais. Então, nós fomos construindo, a partir do nosso desejo, tanto os eventos, tantas atividades de extensão, tanto quanto a pesquisa, quanto a monitoria. E não necessariamente a gente vai, quando fala de pesquisa, a gente vai fazer aquela pesquisa mais complexa, pesquisa de campo, como eu tive a oportunidade de fazer, indo para outra instituição. Mas de uma pesquisa que começou simples. Quer ver só? A primeira semana de enfermagem que eu tive na universidade foi a gente que montou. Eu não entendia nada de computador, mas eu namorava um menino que trabalhava com processamento de dados, com informática, essas coisas. Eu falei para ele, eu preciso fazer um evento lá na faculdade e a gente vai fazer uma avaliação, uma feira de saúde. E aí eu imaginei isso, e aí foi assim, a pessoa entrava no pátio da faculdade, a pessoa entrava no circuito e a gente fazia o cadastro. Nome, idade, sexo, qual é o curso que estudava, se praticava atividade física, se bebia, se fumava, né, sobre os hábitos sociais. Aí passava para uma outra mesa, verificava a pressão. Aí recebia já a orientação da pessoa. Passava na outra mesa, verificava a glicose. Passava na outra mesa, verificava a circunferência abdominal, peso e altura para fazer o cálculo do IMC, que inclusive estava lá na planilha para facilitar. Colocamos tudo lá e isso dava para a gente um resultado. O resultado disso, né, dessas pessoas todas que foram avaliadas,
dali já surgiu um trabalho. Claro que se fosse fazer o caminho ao contrário, eu precisaria iniciar uma pesquisa, cadastrar no comitê de ética, mas daquela atividade simples que a gente fez no pátio da faculdade na Semana da Enfermagem, originou uma análise, porque aí a gente falou assim, depois que eu anotei tudo, né, e aí cheguei para a professora, na época essa professora era até coordenadora do curso, falei, professora Marta, olha que interessante aqui, agora eu tenho uma planilha com um monte de dados, que a gente podia fazer alguma coisa com esses dados, porque aqui eu tenho assim, e aí por conta talvez da minha visão de pesquisa que eu tinha antes, né, olha, aqui eu consigo analisar que 70% das mulheres estão acima do peso. Eu consigo identificar que dessas 70, 30% fumam e bebem, não praticam atividade física. Tantas estão também com hipertensão, estão propensas à hipertensão, apresentaram hoje um aumento da pressão. Então, isso partiu também daquela análise do que a gente tinha feito de uma atividade. Então, a gente já tinha feito a disciplina de semiologia e semiotécnica, já sabia verificar pressão, peso, altura, a gente queria praticar. Oferecemos isso para o público da nossa universidade e aqueles dados trouxeram. Aí ela sentou com a gente e falou, então vamos analisar esses dados. Já que você me trouxe a problemática, vamos analisar. Analisamos, trouxemos os percentuais, falou assim, vamos escrever, vamos levar para um congresso. Eu falei, professora, não tem como ir para esse congresso. Ela falou, não tem problema, eu vou para o congresso e eu vou levar o trabalho de vocês. Foi a primeira publicação em congresso em análise, eu fiquei super feliz, que aí trouxe lá os resultados dessa análise. Foi uma coisa simples feita, mas que para mim trouxe uma importância gigantesca, porque dali eu não parei. Todo semestre a gente tinha jornada científica, a gente tinha trabalho para apresentar, né? E aí, como eu falei, eu tive a sorte de ter professores que tinham esse olhar, então a coordenação também estimulava todo semestre ter uma jornada científica que a gente apresentava trabalhos, isso gerou certificados, né? E ao longo de todo o processo isso foi sendo fomentado. Então, quando eu terminei a faculdade, gente, eu tinha um currículo já com trabalhos apresentados, com publicações em anais, com atividades acadêmicas que me colocavam em uma posição de destaque para o mundo do mercado, porque eu fui alguém que não fiz somente o que a faculdade me exigia, daquelas horas complementares, né, das atividades, das palestras, isso trouxe para mim um histórico muito grande, eram exigidas apenas 100 horas, se não me engano, de atividades acadêmicas complementares, e eu fiz 592. Então, eu participei de tudo estava lá, e não era tudo só dentro da universidade. Eu fui participar de um curso lá no Hemorrio sobre doação de sangue. E aí, no final do curso, eles perguntaram quem quer ser multiplicador. Eu falei, o que é ser multiplicador, moço? Aí ele falou assim, é você depois transmitir essas informações aqui que você está aprendendo para outras pessoas, para elas poderem doar sangue também. Eu falei, eu quero ser isso também. Aí ele falou, então você vai fazer mais horas desse curso, você não vai ser só aparecer, vai fazer um curso, vai ganhar um certificado, vai ganhar uma camisa, e você vai sair pelo mundo fazendo palestra. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, dali, eu me cadastrei e fui multiplicadora de doação, de orientação para doação de sangue. E aí, eu fui convidada para ir em outras universidades, em empresas. Eu, aluna, gente, fui lá fazer. Aí, chegou o dia da campanha do McDonald's, do Mac Dia Feliz, lá da Casa Ronald McDonald, né? Que é aquele dia que você compra um Big Mac e a verba é transmitida lá para a Casa Ronald McDonald. E aí estavam precisando de voluntários para fazer a divulgação para que as pessoas comprassem o Big Mac. Aí eu falei, gente, mas quando vai ser? Vai ser num sábado. Eu falei, sábado eu posso. Esse sábado eu não vou trabalhar. Me inscrevi antes, tinha aqui na Casa Ronald McDonald, ter contato com as crianças, entender a filosofia deles. E aí saí de lá com um saco cheio de brindes que a gente precisava vender para arrecadar dinheiro. Ganhei a camisa, me cadastrei lá, estava eu vendendo para todo mundo aquilo lá, porque tinha que arrecadar dinheiro para as crianças. No dia do evento, estava lá na Casa, no McDonald's, escolhi um mais próximo da minha casa, e aí ficava lá para todo mundo, olha, você tem que comprar o lanche para poder ajudar as crianças. A pessoa, ótimo, eu falei, mas moça, você tem que comprar separado, porque é só o Big Mac. Se você comprar o lanche inteiro, o dinheiro não vai, tem que ser só o Big Mac. Compra só o Big Mac separado, eu sei que vai ficar diferente da promoção. Passava a conversa. Então, tudo aquilo que eu fui fazendo, gente, foi me estimulando outras coisas, porque aquela experiência, eu já escrevi um relato de experiência para apresentar em um evento. E tudo foi me dando energia
para eu criar mais coisas. Essa energia produtiva, essa energia de cocriação que vem junto com a gente, é maravilhoso. Então, o que eu falei, o que eu imaginei quando eu entrei na faculdade, que eu seria aquela enfermeira que estaria lá fazendo curativo, ferida, emergência, gente sangrando, morrendo, no meio da faculdade eu já olhava para aquilo e falei, quê? Gente sangrando? Não, peraí, eu quero orientar, eu quero saber de prevenção, eu quero escrever, eu quero pesquisar, eu quero ensinar. No meio da faculdade eu estava indo fazer eventos de Outubro Rosa, eu já estava indo nas igrejas, eu já estava indo nas escolas, sozinha. Não esperava a faculdade, não, gente. Me oferecia. Eu fui na escola que eu estudei, eu fiz ensino médio técnico, eu fui na escola que eu estudei oferecer palestras. Vocês não querem uma palestra, não? Eu estou precisando de um certificado para minha faculdade, eu preciso dar uma palestra. Não precisava nada, né? Mas eu queria estar lá. E eu fui. E aí eu comecei a fazer os relatos de experiência, tudo aquilo que eu fazia, eu comecei a publicar, comecei a inventar, comecei a escrever. Isso foi muito importante. E isso me trouxe para um outro caminho. Então, não que a assistência seja ruim, eu gosto, e eu sou da assistência da atenção básica, não me vejo no mundo hospitalar, eu sou da prevenção, eu sou do SUS, atenção básica, primária mesmo, adoro um postinho de saúde, mas eu estou lá na prevenção. As minhas atividades hoje, por conta de atividades profissionais, acabaram focando na docência e na gestão. Então, hoje eu olho para os cursos em formação de enfermagem com outro olhar. Posso dizer que eu fui muito bem formada e estou ainda em processo de formação. Agradeço muito aos professores que passaram pela minha vida e que me trouxeram até aqui nessa jornada. Mas isso também tem muito a ver com o que a gente quer. Não se contentem, pessoal, e aí para os alunos, né? Somente com aquilo que vocês recebem da sala de aula. Eu tenho que estudar para passar na prova. Não. Vocês têm que estudar para aprender, têm que estudar para a vida. Não sejam medíocres, medianos, ou tirar nota para média para passar. Pensem em querer ser sempre mais e melhor. Não melhor do que o outro, melhor do que você mesmo, se superando. E dentro da minha cadeia profissional, dentro do meu processo de formação, dentro da minha atuação institucional, hoje eu cheguei no topo, vamos dizer, eu não gosto de dizer isso, né, que eu cheguei no topo, porque sempre tem algum lugar mais acima para chegar, mas aonde eu almejei chegar, eu consegui chegar. Talvez eu tenha ido até além de onde eu tinha imaginado, porque a filha da doméstica, que não podia estar numa universidade, a filha do operador químico, que se desdobrava no trabalho, conseguiu vencer. Então, se eu conseguir, vocês conseguem. E quem fez isso comigo foi um dia algum professor, e aí eu não posso nem dizer o nome, porque senão vou ser injusta, porque foram vários, hoje muitos são meus amigos, olharam para mim e disseram assim, Joyce, vamos escrever. Isso que está na tua cabeça precisa estar no mundo. E aí eu comecei a trazer. A partir daquele processo de iniciação dos grupos de pesquisa, gente, hoje vocês têm um mundo lindo através das ligas acadêmicas. Não esperem pela instituição de ensino. Vocês podem montar essa vida de vocês. Vocês podem fazer isso. Olha que linda, a colega falou que está terminando o mestrado. É isso. E o que a gente não conseguiu fazer porque já passou, a gente não consegue voltar atrás. Mas a gente pode escrever uma página nova daqui para frente, né, para os próximos momentos. Então, nosso tempo acabou. Fico feliz de ter sido convidada. Espero que a gente tenha conseguido plantar uma semente em vocês, que essa semente cresça, floresça, e a gente tenha mais enfermeiros pensando em pesquisa, pensando em possibilidades, pensando em mundo acadêmico, não somente na assistência, mas trazer da pesquisa para a assistência. Porque se eu pesquiso mais, eu consigo trazer melhores resultados para a vida do meu paciente, para a vida da minha população.